Na aula passada, estudamos trigonometria, vimos como são as operações com arcos. Vimos as operações com arcos, algumas delas, a adição, a subtração e as do arco metático. E estudamos também as funções trigonométricas. Fizemos a relação entre as linhas trigonométricas e as funções trigonométricas, olhando como se desenvolve cada uma delas no eixo cartesiano. Uma boa aula. Oi, gente! Hoje nós vamos trabalhar com os poliedros convexos. Nós vamos trabalhar com os poliedros que são utilizados, são montados com polígonos e que para montar os polígonos se utilizam os entes primitivos. A reta, o ponto e o plano. Exatamente. Você vai notar que o ponto aqui nós vamos aproveitar bastante nos vértices dos nossos poliedros. As retas, na realidade os segmentos de retas, vão aparecer nas arestas e os planos vão fazer a representação das faces. Perfeito? Ah, beleza. Vamos ver. Perfeito? Vamos trabalhar então com os poliedros convexos. Vamos olhar para lá? Pessoal, vamos definir primeiro o que é um poliedro convexo. É importante você entender o quê? Nós estamos trabalhando agora em 3 dimensões. Então, poliedros vem exatamente dessa ideia de tridimensionalidade. Poli é diversos, né, de vários, acima de 4. Edros são faces. Correto? É diferente de polígonos que você tinha até então na geometria plana, que eram vários lados, que era o quê? Bidimensional, agora é tridimensional. Tá bom? Deixa eu ver uma coisa. Polígono, então, era triângulo, quadrado, pentágono, aquelas coisas, né? Exatamente. Inclusive, nos polígonos, termina com tem essas terminações que você colocou aí, né? Ângulo, do quadrado, do quadrilátero, dos pentágonos, etc. Agora a terminação é em edros. Então é tetraedro, poliedro, hexaedro, octaedro e assim vai. O edro sempre representa para você que está em 3 dimensões. Tá bom? Beleza. Vamos lá? Vamos definir primeiro. Olha só, nós vamos considerar o quê? Consideremos N, um N maior do que 4, polígonos convexos. Esses polígonos vão formar as faces. É o quadrado, o triângulo, o pentágono, o hexágono que você tinha da geometria plana. Por que polígonos convexos? Convexo é aquele polígono onde os seus vértices estão para fora. Por exemplo, um polígono que não é convexo seria aquela estrela, por exemplo, do mar. Você tem ora um vértice para fora, ora um vértice está para dentro. Esse não é convexo. Agora, um quadrado, um triângulo, um pentágono, um hexágono, esses são polígonos convexos. Tá, eles vão sempre para fora. Tudo bem, exatamente. Entendi. Tá bom? 2 deles não estão no mesmo plano. É essencial que eles não estejam no mesmo plano, porque nós queremos que essa figura tenha 3 dimensões. Então elas estarão inclinadas uma em relação à outra, fechando uma região poliédrica, que vai formar para nós o poliedro. Certo? Vamos continuar. Olha só. O plano que contém um polígono separa os outros no mesmo semi-espaço. Por que semi-espaço? Porque nós estamos cortando o espaço em 2 partes. A parte vai ficar dentro do poliedro e a parte vai ficar fora. Lembra que quando a gente corta um dos entes, a gente chama de semi. A reta era semi-reta, o plano era semi-plano. Agora, então, do espaço é um semi-espaço. Tudo bem, Chico? É um termo meio difícil, né? Semi-espaço. Semi sempre é a ideia de parte, né? De metade, alguma Só coisa. Só quer dizer que é uma coisa que está, digamos, um plano, polígono, que separa uma coisa do espaço, para dentro e para fora. Separa em 2 partes, uma de dentro e uma de fora. Tá? E cada lado de um polígono é comum a 2 polígonos. Olha só que interessante.
Um polígono está tocando o outro. Então o que acontece? O que era lado de um polígono agora virou lado dos dois. Então é um comum dos dois. Correto? Seguindo, a intersecção, obviamente, desses semi-espaços é que é chamada de poliedro. Ou seja, conforme você vai fechando todos eles, vai chegar uma hora em que vai estar tampado todas as entradas. E aquilo que ficou por dentro é chamado de poliedro convexo. A região de dentro é a região poliédrica e o que ficou ali fechando as paredes, né, é o que forma o poliedro convexo. Certo, Chico? Tá, isso que está dentro, então, é o semi-espaço. É um semi-espaço, exatamente. Tá. Ele está situado, ele está delimitado pelo poliedro. Tá? Chamamos isso de região poliédrica. Perfeito? Olhe bem, os poliedros podem ser regulares ou não regulares. Regular é quando você forma esse poliedro apenas com polígonos regulares. É o caso do triângulo equilátero, é o caso do quadrado, é o caso do pentágono regular, do hexágono regular, entendeu? Ou então ele pode ser irregular, que é quando você forma com qualquer polígono. Existiu um matemático chamado Euler que estudou esses poliedros num caso geral. E ele desenvolveu uma relação que vai levar o seu nome, chamado Teorema de Euler, que vai trabalhar com os poliedros. Vamos dar uma olhada para essas coisas? Vamos lá. Inclusive, olha só, nós discutimos quais eram os elementos, né? Vamos só visualizar uma figurinha antes da gente falar disso? Veja bem, todos eles vão ter vértices, que são os próprios vértices dos polígonos, vão ter as arestas, que são os lados dos polígonos, e as faces, que são os próprios polígonos. Repara no desenho. Olha aqui, ó, aquilo que eu estava te falando, Chico. O semi-espaço ficou por dentro, correto? Aquela parede é a face, o pontinho ali, ó, de onde está encontrando as arestas, é chamado de vértice, e você consegue ver bem os entes primitivos, não consegue? As retas, os planos e os pontos. Exatamente, os segmentinhos de reta. Tá, então peraí, o vértice é um ponto. É um ponto. A aresta é uma reta. É um segmento de reta, né? Um pedacinho da reta. Certo. E a face é um plano? É um plano, é um pedaço do plano. Perfeito? Beleza. Então a gente reuniu tudo e fechou uma embalagem e gerou um poliedro. Tá bom? Tá bom. Tá, como eu estava falando lá, esse matemático Euler, ele montou uma relação que exatamente calcula o número de arestas, de vértices, de faces. Ele observou que em todos os poliedros, sempre o número de vértices mais o número de faces é igual ao de arestas mais 2. Não é interessante? Sempre dá certo? Sempre. Sempre funciona para qualquer poliedro. Na realidade, ele não fez só isso. Ele também olhou uma outra relaçãozinha. Vamos dar uma olhada? É a relação sobre os ângulos desses poliedros. Ele relacionou o número de ângulos com o número de vértices. Então, ele está dizendo para nós que a soma de todos os ângulos desse nosso poliedro, os ângulos internos, é igual a 360, que corresponde a uma volta toda da circunferência, vezes V menos 2, aonde o V, obviamente, é o número de vértices. São duas relações deles, então, certo? V mais F igual a mais 2 e S igual a 360 vezes V menos 2. É a soma dos ângulos de todos os polígonos, é isso? Exatamente, os ângulos internos das faces. Tá bom? Tá. Certo, vamos seguir. Olha lá. Perguntinha para você usar o teorema de Euler, hein? Ó, qual é o número de vértices do poliedro convexo de 12 arestas e 6 faces? Eu sei que A é igual a 12 e F é igual a 6. Um segundinho para você fazer essa conta, hein? Então, pessoal, já deu tempo, né? Vamos usar lá V mais F igual a mais 2. Lembrando que o A vale 12 e o F vale 6. O número de arestas é 12 e o número de faces é 6. Exatamente. Substituindo aqui, ó, V mais 6 igual a 12 mais 2. 12 mais 2 é 14. Então, o V ficou 14 menos o 6, que estava sendo adicionado de um lado e foi subtraindo para o outro. 14 menos 6, 8. Então, o número de vértices é 8. Altamar? Mas nem solte a caneta, hein, Chico? Você tem alguma um macete aí para a gente guardar essa formulazinha?
Não, mas ela é bem simples. Eu não pensei em nenhuma ideia ainda do V mais F igual a A mais 2. Você tem alguma ideia? V mais F igual a A mais 2. Vamos fazer o seguinte, você pensa de repente em casa e a gente pode chegar na próxima aula e dar um macetinho aí de repente. Tá bom. Pode ser? Uhum. Tá. Vamos fazer o seguinte, antes de fazer mais um exercício, e é por isso que eu falei para você não soltar a caneta, Chico, vamos dar uma olhada em uma outra informação. O número de arestas de um poliedro convexo é igual ao dobro do número de faces. Essa informação é importante, hein? O número de arestas é o dobro do número de faces. Guardou isso, Chico? Uhum. Então, de posse dessa informação, com os outros teoremas, resolva esse exercício agora. Sendo 10 o número de vértices, quantas são as arestas? Note, agora eu só dei o número de vértices e quero o número de arestas. Um minutinho para você. Tudo pronto, pessoal? Olha lá, a informação que eu dei, que o número de arestas é igual ao dobro do número de faces. Poderia escrever também que faces é igual a metade do número de arestas, é a mesma coisa. Foi dado no exercício que vértices eram em 10. Automaticamente, se eu substituir isso na relação de Euler, eu vou ter que V mais F igual a A mais 2, então 10 mais, olha lá, no lugar do F, eu vou colocar A sobre 2, porque o que eu quero descobrir é o número de arestas. Então, 10 mais A sobre 2 é igual a A mais 2. E agora eu vou isolar o nosso número de arestas. Ficando aqui, então, com A menos A sobre 2 igual a 10 menos 2. Bom, alguma coisa menos a sua metade dá metade. Então, isso aqui dá A sobre 2. E do outro lado, 10 menos 2, que é 8. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 8 vezes 2, 16. Acertou, Chico? São 16 arestas, acertei. São 16 arestas. Está tudo indo, então, nos conformes aí. Estou aprendendo tudo. Você sabe que existia um cara, também lá na Grécia Antiga, você já ouviu falar dele? Platão? Platão, claro, Platão. claro. É aquele, inclusive, que nós falamos na aula anterior de geometria, lembra? Aquela história de não entre, só entre aqui aquele que entende de geometria. Aham. Então, pois é, você até queria ir embora, né? Eu acho que eu ia conseguir ficar na academia dele agora. Com certeza iria. Ele também estudou os poliedros, só que ele estudou uma classe interessante dos poliedros, que eram os poliedros regulares. E por isso, inclusive, humildemente, colocamos os nomes de poliedros de Platão, que é o que nós vamos estudar agora. Pessoal, então, novamente, os poliedros de Platão são aqueles onde todas as suas faces são formadas pelo mesmo polígono regular. Tá bom? Quer dizer, se eu tiver um poliedro regular com triângulos equiláteros, todas as faces são formadas pelos triângulos equiláteros. É polígono regular, então tem que ser equilátero ou quadrado. Exatamente. Ou pentágono regular. Exato. Lembrando que o regular é aquele onde todos os seus lados são iguais, têm as mesmas medidas, né? Isso não custa lembrar. Agora, ó, imagine, será que existem muitos poliedros de Platão? Não sei. Na realidade, não. O Platão estudou isso durante muito tempo e observou que, na realidade, existem apenas 5 classes de poliedro de Platão. 5 apenas. Vamos olhar para elas, né? Todas elas? O primeiro deles é o tetraedro regular. Olha bem no tetraedro regular. Ele é formado por que figura? Pelo triângulo, que obviamente vai ser um triângulo equilátero. Certo? Depois disso nós temos o hexaedro regular. Vamos só lembrar, o primeiro nome era tetraedro. Tetra é 4. Edro, face. Tetraedro tem 4 faces. Agora é hexaedro. Hexa é 6. Então são 6 faces. Se você contar, você vai achar as 6 faces ali. Correto? Isso é um cubo. É um cubo. A gente chama normalmente de cubo, ou no teu caso você chama de dadinho. Não é verdade? No meu caso. Talvez. Vamos seguindo? Octaedro regular. Octaedro regular, olha ali, ó. Octa é o quê? Balão. Vamos tentar dizer 8, então, antes de dizer que é balão? Octa é 8. Ah, tá. Edro, face. Então é de 8 faces. E é o teu balãozinho lá de festa junina. É isso. Mas, sim. Importante, as faces são o quê? Triangulares. Novamente, triangulares equiláteras. Certo? Ah, que nem o outro, que nem o tetraedro. Que nem o tetraedro. Nós não falamos do hexaedro, mas o hexaedro eram faces o quê? Quadrados. Quadrangulares, eram formados por quadrados. Na sequência, dodecaedro regular. Do, deca, 12. Edro,
faces. Tem 12 faces. Esse é um pouquinho mais difícil de você enxergar ele ali, mas ele tem 12 faces regulares formadas por pentágonos regulares. Tá? Uhum. Interessante. E o próximo, a última classe inclusive, é o icosaedro. Icos significa 20. Edros, faces. Então são 20 faces. Novamente, 20 faces triangulares equiláteras. Ah, é triângulo ali. São triângulos. Fica difícil um pouquinho de ver, né? Uhum. Vamos fazer isso. Nós vamos olhar para cada um deles mais detalhadamente, olhando as planificações. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? Olha só, o tetraedro. A gente havia falado já, tetra era 4. Então, se você contar ali, você vai ter o quê? As 4 faces do nossa figura, do nosso poliedro. E se nós abríssemos ele? Consegue enxergar os 4 triângulos ali agora? Uhum. Olha só, vamos contar o número de vértices e o número de arestas antes de aparecer a resposta ali? Vamos lá? Olha a vértice, ó. 1, 2, 3, 4 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3 atrás, ó. 4, 5, 6. Enxergou todas elas? Então são 4. Quantos vértices? 4? 4 vértices. Um aqui em cima, 1, 2, 3 embaixo. Então são 4 vértices. E são 6 arestas. 6 arestas. Vamos ver se a gente acertou? Olha lá, ó. 4 vértices e 6 arestas. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos continuar? Um exercíciozinho para ver se está tudo bem mesmo. Olha ali, ó. Calcular a soma dos ângulos das faces de um tetraedro regular. Peraí, se são soma dos ângulos das faces, você vai usar aquela segunda relação, aquela que dizia que S era igual a 360 vezes V menos 2. Será que dá para calcular? É o número de vértices. É o número né? de vértices. Bom, a gente já sabe que o tetraedro tinha 4 vértices. Então dá para resolver esse exercício, né? Dá. Moleza, né? Antes de eu mostrar a solução, tenta fazer aí, pessoal. Um segundinho. Então, pessoal, vamos lá? S é igual a 360 vezes V menos 2. E o V nos tetraedros é quanto mesmo, Chico? 4. 4. Então ficou S igual a 360 vezes 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. 360 vezes 2, 720 graus. Acertou, Chico? Tranquilo. Tranquilo, né? Tão tranquilo que nós vamos até dar uma paradinha agora para fazer um intervalo. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, parou de descanso, vamos voltar a trabalhar? Chico, volta para cá. Vamos lá. Próximo dos poliedros de Platão, o hexaedro regular. Hexa, 6 faces. Vamos contar antes de aparecer de novo agora as informações? Quantas arestas ele tem ali? 6. Ah, não, desculpe. Faces são 6. 6 faces, né? E arestas vão ser, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conseguiu contar as 12? 12, tudo bem. 12 arestas. E vértices? 8? 8, 4 em cima e 4 em baixo. Vamos ver se a gente acertou? Segue. 6 faces quadrangulares, 8 vértices e 12 arestas. Olha lá a planificação. Conseguiu enxergar bem os 6 quadrados? Uhum. Bem simples, né? Extremamente fácil. Inclusive, é uma boa dica de como você montar essa figura depois em casa, caso você queira fazer um desses sólidos. Perfeito? Tranquilo. Vamos seguir? Área total. Peraí, mas nós não falamos de área ainda. Será que tem como calcular a área total de um hexaedro regular de 5 centímetros de aresta? Ah, é porque são 6 cubos? 6 quadrados. Desculpe, 6 quadrados. E a é gente fácil? sabe a área do quadrado, que é lado ao quadrado. Então, para calcular isso, basta fazer o quê? 6 vezes a área de um quadrado. Nesse caso, o L vai valer 5. Olha, quero só observar uma coisa. Notaram que você cita ali L ao quadrado, daí tem um 4 embaixo? O que é este 4, pessoal? É para você lembrar que é o lado de um quadrado. É um lado com 4, é um polígono com 4 lados.
Certo? Tá, tudo bem. Só para lembrar isso. Bom, vamos substituir no lugar do L 5. Então, eu fiquei com S igual a 6 vezes 5 ao quadrado. Fazendo as contas, vamos chegar a 150 centímetros quadrados. Fácil de fazer? É 6 vezes... A área de um quadrado. A área do quadrado, tudo bem. Se fosse o tetraedro, seria o quê? Seriam 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Uhum. Quer dizer, basta a gente pegar, então, o número de polígonos que formam as faces e multiplicarmos pela área desse polígono. E como esses polígonos são todos regulares, quer dizer, tem a mesmo lado igual, se a gente pegar uma aresta, é só usar essa aresta, né? Essa aresta sempre. Perfeito? Aham. Então, vamos seguir? Vamos. Olha lá, agora o octaedro regular. Octa, 8 faces. As faces são triângulos equiláteros. Mesmo esquema. Vamos contar antes de aparecer lá. E já apareceu. Mas não adianta, né? Mas tudo bem. Vamos contar agora com a planificação? Vamos lá. São 8 triângulos equiláteros com 8 faces triangulares. Tudo bem. Mas e o número de arestas agora? Vamos contar? Em cima tem quantas? Tem... 4. 4. Embaixo tem 4. E no meio, mais 4. Então eu tenho 12 arestas. Correto? Uhum. Enxergou? É que nem o outro que a gente acabou de ver. É uma figura similar, né? E número de vértices? Olha lá, um em cima, um embaixo e 4 em volta. São 6. Vamos ver o final? 6 vértices e 12 arestas. Nós estamos ficando bom nisso. Estamos acertando antes de mostrar a resposta. Vamos lá, vamos seguir? Exercíciozinho. Como sempre é para vocês, hein? Qual a medida da aresta da face de um octaedro regular de área total 18 raiz de 3 Pô, tá meio complicado, hein? Prefere que eu faça esse então? É o caminho de volta que a gente tem que fazer, né? Vou fazer isso com vocês então, antes de tentar vocês fazerem sozinhos. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá? Olha só, eu sei que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E vocês também deveriam estar sabendo, né? Dá uma revisadinha em geometria plana se você não lembra disso, hein, Chico? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Isso é a área total de um triângulo equilátero. Tá bom? Tá. Como o octaedro tem 8 deles, é 8 vezes isso. Tá bom? Se você está dizendo, eu acredito. Com certeza. Ele nos deu que informação? Segue. Ele deu a área total, não foi isso? Isso mesmo. Vamos ver aqui então. Olha lá. Ó. No lugar do S, 18 raiz de 3. Que é igual, eu já fiz uma simplificação, não estou? 8 dividido por 4, 2. Então ficou 2L quadrado raiz de 3. Tá bom? Uhum. Bom, agora é só isolar o L. Perfeito? Ah, tá fácil. Vamos até o final lá então? Olha só, 18 dividido por 2 deu 9. Raiz de 3 dos dois lados eu posso simplificar. Sobrou então L ao quadrado igual a 9. Mas que número que é o quadrado da 9? 3. 3. Note, pessoal, aqui não pode ter negativo, porque o lado é uma medida. Lá na álgebra você dizia que era mais ou menos 3. Na geometria, medida de lado é sempre positiva. Tudo bem? Tudo bem. Simples, né? Vamos seguir? Olha para o dodecaedro regular, aquela figura que a gente não enxerga muito bem, né? Vamos ver a planificação dela. Segue. Olha só aberto como é que ele fica. Nossa. 12 pentágonos. Esse eu vou deixar você contar sozinho. Meio difícil, contar, né? Contar sozinho? É meio complicado você contar aquilo ali, né? É. Vamos para a resposta direta? Vamos. Seguindo. 20 vértices e 30 arestas. Se você fizesse aquela mesma contagem que nós efetuamos para o tetraedro, o hexaedro e o octaedro, chegaria a 20 vértices e 30 arestas. Altamar? Fala. Ajuda se eu contar isso tudo naquela figurinha aberta ali? Pode ser, mas daí você tem que lembrar também da relação de Euler. Porque lembra, por exemplo, o número de faces é o dobro, o número de arestas é o dobro do número de faces. Ah, é porque alguns lados ali são de 2, né? Isso. Se eu contar todos vai dar um número maior. Isso. Mas aí você também tem que levar em consideração que as faces não são regulares e não regulares. Eu acho que o melhor mesmo é você ter isso na cabeça. Tá. Tá bom? Não é para escrever na testa, hein, Chico? Tudo bem. Tá, vamos seguir? Como sempre, exercício. Você sabe o que é um perímetro? Não. Soma da medida dos lados. O perímetro é a soma da medida dos lados. Então aqui ele está pedindo o quê? Qual é a soma da medida dos lados, ou seja, o perímetro, de um dodecaedro regular de aresta 30 centímetros. Peraí, medida dos lados? Isso. Medida dos lados de todos os polígonos? Exatamente. Quanto que mede cada uma? 30. Quantas arestas ele tem mesmo? Se você não lembra, eu falo, vamos voltar a dar uma colinha 20, ali. 30, como é que é? Eram 12, 30, 20, como é que era isso?
Dá uma colinha então, volta um ali pra gente. 30 arestas. 30 tá arestas. Se é 30 arestas e tem 30 a medida em cada uma delas, eu vou fazer o quê? 30 vezes 30. 30. Então tá bom, vamos direto para a resolução? Vamos. Vamos lá. Olha lá. Importante, nós representamos em matemática o perímetro como sendo esse 2P, tá? É um nome apenas, tá bom? Como Tudo se bem. fosse a área, a gente chama de 2P, tá bom? 2P vai ser 30L. Por que 30L? Porque eu tenho 30 arestas, cada uma delas medindo os 30 centímetros, que é um lado. Substituindo ali, 30 vezes 30, 900. Então, o perímetro é de 900 centímetros. Fácil, Chico? Tá, se pegasse todas as arestas e emendasse, ia dar 900 centímetros. 900 centímetros, ou seja, 9 metros aí, né? Aham. Grande, né? Grande. Seguindo, icosaedro regular. Isso é uma figurinha legal, né? São 20 triângulos equiláteros. Olha a planificação dela, que legal. Todos os triângulos ali. Uhum. Não é interessante? Uhum. São 20 faces triangulares. Consequentemente, vai ter quantas arestas e quantos vértices? Difícil, Tá bom, hein? Chico, vamos para a resposta. 12 vértices e 30 arestas. Notou que é invertido com relação ao anterior? Nós vamos ver depois no final uma tabelinha que tem certas coisas que dá para você memorizar por inversão, tá? Mas aqui tem 20 faces, 12 vértices e 30 arestas, certo? Tudo bem. Seguindo, qual a área total de um icosaedro regular de altura da face medindo 5 raiz de 3? Espera aí, antes de fazer o exercício. Ele deu a altura da face. Bom, mas a face é um triângulo equilátero. Então eu tenho que saber a fórmula da altura do triângulo equilátero. Você lembra da geometria plana, que ela vai ser L raiz de 3 sobre 2. Nós já vamos utilizar isso. Porque de posse dessa fórmula, nós vamos achar a medida do lado. Aí, sabendo a medida do lado, fica simples calcular a área total. A medida da área do lado, da face, é isso? Sabendo só a medida do lado do triângulo. Ah, tá. Daí depois nós vamos calcular a área do triângulo e multiplicar pelo número de lados, de faces que tem o icosaedro, Que é 20. que é 20. Uhum. Vamos para isso? Então vamos lá. Olha só, a altura L raiz de 3 sobre 2. Eu sei que a altura, ele nos deu essa medida. Então, segue, 5 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Daqui eu vou tirar a medida do lado, que é 10 centímetros. Você simplificou o raiz de as duas 3. raízes de 3 e multiplicou 2 ali, né? Exatamente. Tá. Então, o L agora é 10. Bom, se eu já sei o valor do lado, eu vou direto para a área total. Vamos lá? A área total de um icosaedro é 20 vezes o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área do triângulo equilátero. Uhum. Vou substituir no lugar do L o 10 e faço a continha. Vamos ver como é que fica? 5 vezes 100 raiz de 3, que dá 500 raiz de 3. Se você quiser, você poderia até tirar o valor da raiz de 3, que vai dar ali aproximadamente 1,732, e daí fazer a multiplicação por 500. Mas não é tão necessário assim, tá bom? Mas dá para fazer lá na tua calculadora, por exemplo. Tá. Vamos seguir? Olha, essa tabela que vai aparecer agora é um resuminho de todos os poliedros de Platão. Observe bem os números que estão, vamos fazer uma observação dos números e depois tentar memorizar isso daí para ficar mais simples, certo? Olha lá, no N, o P, o V, o A e o F, você já sabe algumas coisas deles, não sabe? O que é o F? Número de faces. O A é o número de arestas, o V é o número de vértices, o P e o N. P? É. Não sei o que é P. Ó, o N corresponde ao número de lados que tem em cada polígono. Ah, o triângulo, quadrado. Isso. E o P é o número de lados de arestas que concorrem no mesmo vértice. Por exemplo, lá no tetraedro, lembra do tetraedro? Você tinha lá um vértice de cima, você não tinha 3 arestas chegando naquele vértice? 3 triângulos em cada vértice. Chegando lá em cima. Tá. Então, só que tem a ver com arestas, tá? Ah, tá. São as arestas, mas a ideia está parecida com isso. Então, esse P é referente a esse número. Então, vamos lá, uma leitura. O tetraedro, ele tem 4 faces triangulares. Eu sei que são triangulares porque lá o N é 3, certo? N vale 3, então são triangulares. Então, são 4 faces triangulares, 6 arestas, 4 vértices, e eu sei que cada vértice tem 3 arestas concorrendo com ele, chegando nele, tá bom? O hexaedro tem 6 faces,
Como n é 4, as faces são quadrangulares. Então, são 6 faces quadrangulares, 12 arestas, 8 vértices e também tem 3 arestas concorrendo em cada um dos vértices. Octaedro regular, 8 faces. De que tipo, Chico? Octaedro era triângulo, né? Triângulo, porque ali tem um n valendo 3. Octaedro é o balãozinho. É o balãozinho, tá? Então, tenho 8 faces triangulares, 12 arestas, 6 vértices e 4 arestas concorrendo no mesmo vértice agora. Quero só notar com vocês aqui uma observação. Olha aqui entre o hexaedro e o octaedro. É 12 nos dois da aresta. Um deles tem 8 no vértice e o outro tem 8 na face. Enquanto que 6 e 6 trocado. Notou que eles se invertem? Podia ser uma maneira de você memorizar isso. Correto? Tá, tem que memorizar bastante. O isso ideal aí, é que você fique montando e pensando. Você tem que pensar como é que é a figura para ir montando a tabela. E daí depois você acha métodos de você memorizar com maior facilidade. Tá bom? Beleza. Dodecaedro, 12 faces, o n vale 5, então as faces são 5 é pentágono. pentagonais, 30 arestas, 20 vértices. O 3 para o P, quer dizer que 3 vértices. Cada vértice tem 3 Arestas concorrendo. Eu estava falando errado já, né? Eram 3 arestas concorrendo em cada vértice. O icosaedro, 20 faces. De que tipo? Triângulo. Triangulares. 30 arestas, 12 vértices. E agora é 5 para o P. Ou seja, 5 arestas concorrendo no mesmo vértice. Tudo bem, Chico? Tudo bem. Ó, é interessante você saber essa tabelinha. Pelo menos, preencha ela algumas vezes, porque ela te dá a informação de todos eles. E note um detalhezinho, olha as iniciais dos poliedros regulares. Não te chama a atenção de nada? Quando você levanta de manhã e vai tomar o seu café, você não toma um Todd de vez em quando? Não. Todd? Não é merchandising, mas Todd é o nome de uma bebida chocolatada, então serve como macete pra gente. T de tetraedro, H de hexaedro, O de octaedro, D de dodecaedro e I de icosaedro. Todd. Tá bom? Não dá para esquecer. Não vai me chamar de Nescau, né? Não, pelo você amor não. de Deus, não vai confundir isso, tá? Eu tô mais pro Nescau. Bom, então vamos aproveitar que você está aí com uma bebida energética em mente e vamos fazer alguns exercícios? Vamos embora. Exercícios com poliedros, tá bom? Beleza. Então vamos seguir. Mesmo esquema daquele anterior, somatório agora das respostas corretas, as respostas certas. Vamos lá? 01. São 3 os poliedros regulares cujas faces são triangulares. Tetraedro é um, octaedro é o outro e o icosaedro é o outro. 3 deles, porque o hexaedro são quadrangulares e o dodecaedro são pentagonais. Então a 01 é? Tá certo. Verdadeira. 01 verdadeira. Vamos lá para 02? O tetraedro regular tem 6 arestas. Tetraedro é aquele com os triângulos, né? De 4 lados. 4 faces. 4 faces. Triangulares. São 6 arestas? Lembra na nossa cabeça lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 do triângulo da base, mais 3 para cima. Exatamente. Tá certo, são 6. Perfeito, são 6. Então, por enquanto, eu tenho a 01 e a 02 verdadeiras. Vamos lá, 04. O octaedro regular tem 8 faces quadrangulares. Opa! São quadrangulares? Mas são 8 lados. São 8 faces São 8 mesmo. faces, Mas elas não são quadrangulares, elas são o quê? São triangulares. Triangulares. Então, a 04 é falsa. Correto? O que está falso é que as faces são triangulares. Tá bom, pessoal? Próxima. O octaedro regular tem 8 faces triangulares? Agora sim. Agora dá certo. Ou seja, as verdadeiras, 1, 2 e 8. Somatório? 11. Resposta final do exercício, então, pessoal, 11. Vamos agora para algumas dicas de estudo? Pessoal, não deixe de exercitar as relações de Euler e também de estudar com detalhes cada um dos poliedros de Platão. Se puder, inclusive, memorizando a tabela resumo. É isso, pessoal. Primeira aula de geometria espacial com os poliedros regulares. Um abraço e até a próxima. Chico, tchau. Falou, Altamar. Tudo de bom.
Na aula de hoje vimos os elementos dos poliedros convexos. Conhecemos o teorema de Euler e o teorema da soma dos ângulos. Conhecemos as relações de Euler para poliedros convexos. E estudamos os poliedros de Platão. Conhecemos os poliedros de Platão, que são formados por figuras regulares e são apenas 5 classes. Até a próxima aula.